é Jeremias 33:3. Foi só uma introdução para você entender que nós precisamos clamar ao Senhor. Jeremias 33:3. Dá para pôr aí, pastor Jean? Assim eu já evito de pôr o meu óculos. Olha só. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. E nós temos tantas coisas, né, queridos, porque a gente precisa perguntar para Deus. Porque quando você é solteiro, você quer fazer 18 anos, fica desesperado para fazer 18, aí depois você quer casar, aí depois você quer comprar um carro, depois você quer já comprar casa, aí vai ter filho, aí a vida vai voando. E nós precisamos perguntar a Deus. Mas eu queria falar para você uma coisa: não se esqueça de clamar ao Senhor. Vamos começar por aí. Não se esqueça de clamar ao Senhor. Eu vou ter que pôr meu óculos, queridos, enquanto isso, não vai ter jeito. Obrigado, pastor, mas vou ter que ler aqui. Obrigado, Jean. E aí, queridos, quando Jeremias foi chamado para falar a palavra do Senhor, está lá em Jeremias 1, ele era um menino novo. Imagina você, Felipe. Deus fala: vou levantar você, Felipe, para falar essa geração perversa. Aí você fala: não, Senhor, eu sou muito novo. Chama outro, chama o Nicolas. O Nicolas: não, pastor, Senhor, eu preciso cuidar da minha empresa, eu vou casar. Aí Deus chama a Hebe: não, Deus, não posso porque eu preciso fazer o cabelo das irmãs de Dourados. Enfim, e cada um põe sua desculpa. Mas coloque uma coisa no teu coração: você é chamado por Deus, você tem um chamado, você é escolhido do Senhor. O Salmo 139 fala que antes de todas as coisas, nós somos chamados por Deus, nós somos escolhidos. Então eu e você, não se esqueça, a palavra de Deus garante, você tem um chamado. E Jeremias foi chamado para isso. Pastor Jean, põe lá para nós Jeremias 1, só para a gente ficar por dentro aqui, ficar bem. Jeremias 1. Olha só. Essas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 13º primeiro ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias, em agosto daquele ano. O povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Então, para você entender, o povo já tinha sido preso. Aí o 4. Olha só o que Jeremias fala: o Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo, no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ah, soberano, eu não sou capaz de falar em teu nome, eu sou tão jovem demais para isso. Até aí, Jean. E nós temos isso, querido, no nosso coração. A nossa humanidade, ela bate de frente com Deus e fala: olha, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa disso. Mas, querido, aquele que te chama te capacita. Aquele que te chama te capacita. Creia no Senhor. Creia no Senhor. E Jeremias era novo. E ele era para falar, queridos, trazer profecia no meio de um povo rebelde. Porque quando você vai trazer uma profecia boa, Deus fala: olha, Elmar, te digo, fala ao meu servo Gustavo aquilo que eu vou fazer em 2025 para ele. Aí Deus revela para mim. Aí, Gustavo, Deus te fala: Gustavo e Amanda, vocês terão gêmeos em 2025.
você terá uma casa grande, você vai ser próspero, oh, glória a Deus. Isso é fácil, né, Amanda? Ter gêmeos eu não sei se é tão fácil, né, mas amém. Mas são coisas fáceis. Existem a palavra de Deus que são profecias maravilhosas para a nossa vida. E glória a Deus. Mas Jeremias, Deus levantou ele para falar duro com o povo, para mostrar o pecado deles, para mostrar o pecado do rei, para chegar diante dele e falar: você vai morrer, isso está errado, isso é pecado, você não deve fazer. Imagina um pirralho, 17, 18 anos, novinho, chega lá para um presidente lá dos Estados Unidos, fala: Trump, você vai morrer porque você fez isso. Mas você está indo no nome do Senhor. Mas aí, queridos, Jeremias então, ele tem esse chamado na vida dele. E ele nasceu entre Jeremias e o último profeta, que era Isaías, deu um período de 100 anos. Só para você entender. Eu estou chegando no miolo da mensagem, tá? Para você entender. Entre Isaías e Jeremias foi um período de 100 anos. E durante esse período, teve 30 anos que Deus não falou, pastora Deise. Deus ficou em silêncio. Deus não falou ao povo. Isaías falou, aí teve um tempo, parou. Depois de 30 anos, Deus levantou Jeremias. E nesse período o povo se corrompeu demais. O povo se perdeu demais. Pega isso, querido, presta atenção. Muitas vezes nós estamos clamando ao Senhor. Nós estamos buscando a Deus. Presta atenção. O silêncio do Senhor também é uma resposta para as nossas vidas. O silêncio do Senhor é uma resposta para as nossas vidas. Não se precipite. Deus tem o tempo certo de fazer todas as coisas. Deus tem o tempo certo de levantar pessoas, de abençoar você, de restaurar, de mudar a direção, de dar o norte. Existe o tempo de Deus, querido. Só que nesse tempo, o povo não guardou o coração. Não guardou o coração. E o que aconteceu? Surgiram os falsos profetas. Na verdade não surgiram, né? Eles se apresentaram de uma forma mais evidente. Porque os falsos profetas sempre existem. E o falso profeta, querido, está dentro da igreja. Não é o cara que vai vir da rua, entrar aqui e trazer uma profecia negativa. Não, é quem está aqui dentro. Dentro da igreja do Senhor, sabe? Dentro da igreja do Senhor. É gente até que começou muito bem. Mas pelas vaidades, pelas coisas, pelas facilidades do mundo, a pessoa acaba se desviando. E nesse tempo, houve uma história muito interessante. Uma coisa muito interessante. Em Jeremias 28. Põe lá, pastor Jean, por favor. E é isso que eu queria que você prestasse atenção. E eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler aqui, eu imprimi aqui, pastor, eu vou ler aqui. A luta de Jeremias com o falso profeta. O nome dele era Ananias. Então, queridos, quando nós estivermos passando situações, se o nosso coração não estiver clamando ao Senhor, se o nosso coração não estiver no altar, assim como ocorreu aquela situação com Abraão, nós muitas vezes podemos ouvir vozes estranhas, nós podemos muitas vezes colocar os nossos olhos numa oportunidade que não é de Deus, nós podemos desviar a pureza do nosso coração, a sinceridade daquilo que Deus nos deu, por uma coisa que é boa aos nossos olhos. E nesse período aqui, então, aconteceu essa história, Jeremias 28, o falso profeta. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no 5º mês de Ananias, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e todo o povo. Olha que ousadia. Olha só que ousadia de Ananias.
no 4º ano, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor. Ele não falou na esquina, ele não falou no bar, não falou no boteco, não falou lá no meio da rua, não, na casa do Senhor, queridos. Onde nós estamos, na casa do Senhor, preste atenção no que você ouve. Graças a Deus, querido, eu falo com todo o coração, com toda a sinceridade. Esta casa aqui nós zelamos pela palavra do Senhor. Vocês conhecem os pastores dessa casa, os líderes dessa casa. Mas nós temos a oportunidade de ouvir muitas coisas no celular. Nós temos muitas mensagens. Ontem mesmo eu compartilhei uma mensagem com a Hebe, falando sobre um assunto delicado. E um pastor, mas ele falou com tanta ousadia um assunto, que é aquilo que eu sempre acreditei na minha vida, eu e a Hebe. Falei, olha que interessante, de repente é isso que ele está falando. E não é. Mas assim, são coisas tão astutas, que muitas vezes eu e você, mesmo sendo crente, cristão, convertido, nós podemos dar uma pisada de bola. Você concorda comigo ou não? Concorda que você pode dar uma pisada de bola? Lembra quando Pedro estava seguindo Jesus, e Pedro falou uma besteira para Jesus, e Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Pedro, queridos, Pedro. E às vezes a gente acha que é melhor que Pedro, né? Às vezes a gente acha que é melhor que Paulo. A gente se acha muito santo de vez em quando. Porque, pastora Deise, o meu pecado, a senhora vai entender, é pequenininho. Mas o do irmão ali é tão grande, pastora, se a senhora soubesse, eu queria só compartilhar com a senhora para a senhora orar por ele. Mas o meu, pastor, a senhora entende, né? Deus conhece meu coração. E é assim, queridos. E Ananias falou, queridos, na casa do Senhor, olha só, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer esse lugar, todos os utensílios da casa do Senhor, que desse lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Também, a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer este lugar, diz o Senhor, porque eu quebrarei o jugo da Babilônia, assim diz o Senhor, assim diz eu, o profeta de Deus, perante os sacerdotes e todo o povo. Mentira de Satanás, obra de engano, mas é uma boa palavra, não é verdade? Se eu chegasse aqui hoje e falar, olha, Deus falou comigo essa noite, e digo para vocês, 2025 vai acabar a inflação, 2025 não vai ter desemprego, 2025 você não vai ser doente, você vai ter aquela casa, você vai ter aquele carro dos teus sonhos, você vai ter isso, assim diz eu, profeta de Deus, vem aqui, deixa seu dízimo e glória a Deus, e você sai daqui feliz. Fala, é isso que eu queria ouvir, até que enfim, uma palavra boa, né, Amanda? Até que enfim vou para casa, animado, essa semana vai ser top, 2025, eu vou arrebentar, porque Deus falou. Deus não falou nada, querido. Deus não falou nada. Mas a gente gosta disso. A igreja gosta disso. Então falou Jeremias o profeta a Ananias, o profeta, aos olhos do sacerdote e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta, aquele que foi separado para ser profeta, lembra? Lá que Deus escolheu ele, assim como Deus escolheu eu e você para sermos verdade nessa terra. Disse Jeremias, amém, beleza. Jeremias nem enfrentou o cara, falou, beleza, cara, de boa. Que assim faça o Senhor. É uma coisa muito boa, que assim faça. Que o Senhor confirme as tuas palavras que você
profetizastes, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos que estavam presos lá na Babilônia, e beleza, tranquilo. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos, e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas, os verdadeiros, que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, desde o princípio, profetizaram contra muitas terras e contra os grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, que era o que Ananias estava fazendo, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Jeremias falou, beleza, é isso que vai acontecer, vamos só aguardar. E Jeremias deu no pé, foi embora. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, né? Quebrou. E falou a Ananias, de novo, hein? O cara era fera. Aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos. O cara deu até o tempo. Depois de 2 anos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomou seu caminho, vazou a mula, pegou a Marcelina e foi embora. Não quis nem saber, né? Mas aí, um homem que teme ao Senhor. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações para servirem a Nabucodonosor, jugo de rei da Babilônia, e servi-lo-ão até os animais do campo que lhes dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias, ouve agora, Ananias, presta atenção, querido, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Querido, eu e você precisamos ser livres no Senhor para termos visão do reino, sermos cheios de Deus, para não sermos enganados. Porque está fácil, querido, ser enganado hoje. Tem nada contra as igrejas grandes, que prosperem cada vez mais. Mas é como eu vi hoje, achei engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Porque agora as igrejas precisam ser church, né? Eu sou da igreja Church Adonai, né? Bancos estofados, telão, tela preta, fundo preto, luz piscante, salgadinho no final do culto, enfim, um monte de coisa boa, mas que não transforma a tua vida, não transforma teu coração. Isso você encontra lá no shopping, querido, vai lá. Tem ar-condicionado, tem comida, tem cinema. Mas a presença de Deus, ela está muito longe de nós. Nós precisamos mais do Senhor, nós precisamos mais de Deus, querido. Nós precisamos ter respostas do Senhor na nossa vida, porque se nós não ouvirmos a Deus, nós vamos ouvir os falsos profetas. E sabe por que nós ouvimos falsos profetas? Porque esse coração anseia por coisas. Então, se eu não ouço a Deus, eu vou ouvir qualquer coisa que conforta o meu coração. Eu gostei dessa palavra. Você próspero, você rico, vai dar tudo certo? Beleza. Cara, gostei dessa igreja lá que eu vou ficar. Mas não é isso que Deus falou para Jeremias. Deus falou para Jeremias, Jeremias, vocês vão ser escravos por mais de 70 anos. É isso que vai acontecer. Mas eu vou resgatar vocês, eu vou restaurar. Eu vou dar uma vida nova para vocês. Mas a verdade é essa. Vocês vão passar um período de tribulação. Vocês vão sofrer. Vocês vão ter um período difícil. Queridos, e a vida do cristão não é mar de rosa, queridos. Não é. Não é.
Jesus não passou pano na cabeça de ninguém. Ele falou: vocês terão aflições, vocês terão aflições. Você tem aflição, querido? Eu pensava, já falei aqui, né? Eu pensei que era aflição, mas não é. É aflições. É bastante. Várias, né, Tati? É no corpo, é no físico, é na alma, é na conta corrente, é no cartão de crédito, é com a esposa e vice-versa. Só um pouquinho, né, amor? Com a esposa é de leve. Aflições, querido. Aflições. Às vezes você está achando, não, mas minha vida está tão difícil. Ai, mas a do vizinho é tão melhor. Ai, parece que o outro está tão bom. Tudo funciona para o outro. Os olhos carnais, querido. Nós gostamos de olhar as coisas. Você viu a irmã, como ela está bem, vestido novo, lindo, maravilhosa. Nossa. E aquele irmão, hein? Aquele carro Tesla, última geração. Meu Deus, como ele está abençoado. Você sabe, querido. Tudo besteira, querido. Mas a nossa carne, ela anseia as coisas. Então nós precisamos definir quem nós vamos alimentar. A nossa carne ou o nosso espírito. Nós precisamos. Eu não sei se você colocou metas para 2025. Não é errado colocar metas. Mas se a sua primeira meta não for cheia da presença de Deus, esquece o resto. Você vai perder tempo. Você vai se frustrar. Você pode até conseguir coisas, mas falar: puxa, consegui esse Ray-Ban, que legal. Consegui esse carro importado, legal, passa, tudo passa. Mas eu quero que eu e você possamos falar: eu estou transbordando da presença de Deus. Eu quero que as pessoas procurem você para orar, sabe? Não quero que as pessoas procurem você para ir comer um churrasco, para ir passear, para ir a algum canto. Não. Eu quero que as pessoas falem: você pode orar por mim? Você tem algo de Deus para mim? É isso que nós precisamos, transbordar a presença de Deus. Eu gosto muito do Douglas Gonçalves, quando ele abre os programas dele lá, ele fala: fala, Garela, Jesus copy, né? Ele já fala uma mensagem, cópias de Jesus. Nós precisamos ser assim, queridos, cópias de Jesus, cheios da presença de Deus. E Jeremias, então ele ouve a palavra do Senhor, ele vai lá e fala, no 15, ele disse Jeremias o profeta a Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor. E eu digo para vocês, querido, diante da palavra do Senhor, Deus não tem nos enviado para ficarmos vivendo meia boca para Ele. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós sermos fortes, valentes, cheios da presença dEle. E eu e nós precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos matar a nossa carne. Eu sei que essa é uma mensagem chata. A nossa carne não gosta disso. A minha não gosta, a tua também não gosta. Mas eu fico pensando, Fagner, um homem de Deus, entrou aqui com a gente esse ano e tem feito uma grande diferença para nós. Uma bênção, Fagner, que Deus continue te abençoando. E o Fagner trouxe até umas metodologias novas, tecnologia, estamos usando VS, usando foninho. Muito bom. Eu nunca pensei que ia usar um trem desse aqui. É uma bênção. E é legal. Mas se nós, músicos da igreja, se nós diáconos, se nós pastores, se nós professores das crianças, estivermos com o nosso coração mais voltado à estrutura, nós estamos perdendo tempo. Nós vamos se frustrar, Gustavo. Porque nós vamos ter uma sala bonita, nós vamos ter um som bom, nós vamos ter... E cara, beleza tudo isso. Muito legal, é bom, né? É ótimo, tem problema. Não tem problema você se arrumar bem, ter um perfume, jantar. Cara, isso não tem problema. O problema é nós não termos a presença de Deus, queridos. O problema é nós queremos ter a presença de Deus só aos domingos.
uns 20 minutos, meia hora, 50 minutos, uma mensagem, legal. Isso não sustenta a nossa vida. Não sustenta. E você vê os homens de Deus, eles eram provados, querido. Provados. E ontem ainda estava assistindo o The Chosen. Aí, Jesus chama eles lá, né? Os discípulos todos assim e tal. E falou, ó, vocês vão de 2 em 2, vocês vão fazer o meu trabalho. Vocês vão lá evangelizar, levar as mensagens. Não leva nada. Não precisa levar roupa, não leva a segunda peça, não leva dinheiro, não leva a bolsinha para alguém colocar oferta para você. Só vai e faz a obra. Só vai e prega a verdade. E nós nos preocupamos com tantas coisas. E nós precisamos fazer isso. E aí os discípulos começaram a ficar meio assim estranho, mas Jesus, e agora? Aí ele falou, olha, e vai ficar difícil. E vai ficar mais difícil. E eu digo para você, querido, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Eu não sei quanto tempo, se é semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, não sei. Mas se você estudou um pouco a Bíblia esse ano com o pastor Jean, fez escatologia, você vê que as coisas estão se aproximando. Bem rápido. Bem rápido. E nós vamos ver coisas, querido, que estão na Bíblia, né? Lógico. Mas coisas que nós vamos ficar assustados. Se o nosso coração não estiver firmado no Senhor. Nós vamos sofrer. Uma pessoa falou assim, olha, eu tenho medo desse negócio de apocalipse, de que vai acontecer. Eu prefiro não saber. Querido, você preferindo não saber ou não, tendo medo ou não, acreditando ou não, vai acontecer. Então eu falo para você, vai acontecer, se prepare. Se prepare. Coma menos, por exemplo, é uma boa coisa para mim, por exemplo. Porque talvez não vai ter tanta comida. Então faça jejum, comece a emagrecer. Vaidade, talvez não vai ter tanta roupa para você, para nós comprarmos. Mas as mulheres, né, Tati, gosta de dar umas capuchadas. A gente homem é mais tranquilão, de boa. Mas talvez não vai ter tantas coisas. Eu não sei, mas um período difícil vai acontecer. Mas não é eu que estou falando, a Bíblia que diz. Voltando aqui, queridos. Então Jeremias fala, olha, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste esse povo confiasse em mentiras. Aí tem 2 problemas, né? Existem os falsos profetas e existe o falso crente. Por que se existe o falso profeta? É porque alguém está dando ouvido para ele, alguém está dando crédito. Então, querido, que não sejamos nem falsos profetas e nem falsos cristãos, sejamos verdadeiros. Sejamos verdadeiros, sejamos sinceros diante de Deus. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Enche a minha vida, transborda-me, Senhor. Transborda-me, senão eu não vou conseguir. Clame ao Senhor, querido. Busque a Deus. Mas tu, Jeremias, Ananias, fizeste o povo confiar nas mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Olha só, queridos. Este ano você vai morrer, porque falaste com rebeldia contra o Senhor. E aí cabe a mim e cabe a você, querido, sermos responsáveis pela palavra do Senhor. Tanto aquele que fala quanto aquele que ouve. Porque a verdade está sendo pregada. Você está ouvindo. Você não pode dizer para Deus que não ouviu. Você não pode dizer isso para o Senhor. Ah, mas eu não entendi. Ou você não quis entender. Deus está falando: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O profeta pode até te anunciar coisas grandes, mas ela vai acabar ali na frente. Tem muita gente com profecia boa hoje, querido, forte, acontecendo um monte de coisa, mas não vai prevalecer. As coisas do Senhor, Ele fala lá: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e fortes e firmes. E Deus falou para essa geração de Jeremias: eu vou colocar vocês num lugar, eu vou resgatar vocês, eu vou colocar vocês numa terra,
Imagina um povo que era escravo, perdido, preso lá, Nabucodonosor. Aí Deus fala, está vendo esse povo aqui? É meu povo. Um dia eles vão me servir no meu reino, eu vou resgatar todos eles. Isso é uma palavra para mim e para você, porque nós somos incluídos nesse reino. E nós estaremos junto com esse povo aqui, que serviu ao Senhor, que se quebrantou, que deu ouvidos à palavra. O nosso futuro, querido, não é essa terra, é nos céus, você sabe disso. É em breve. E o Senhor vai nos resgatar. O Senhor vai nos resgatar, querido. E aí, queridos, o profeta morreu. O profeta morreu. E com ele morre também, morre essa geração que dá ouvidos a isso. Clama a mim e responder-te-ei. Você tem clamado ao Senhor? Ou nós temos reclamado ao Senhor? Senhor, não está fazendo. Senhor, não está acontecendo. Senhor, eu já estou com tantos anos. Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Senhor, eu quero tantas coisas. E tudo que nós fizermos, querido, tudo que nós fizermos, que seja para a honra e glória do Senhor. Tudo. Tudo. Se você comprar uma casa, se você arrumou um emprego, se você está trabalhando, se você tem recursos, ofereça tudo para o Senhor. Entregue tudo ao Senhor de todo o teu coração. E clama ao Senhor aquilo que você precisa. Grandes coisas o Senhor vai fazer, coisas inacessíveis. Isso é coisa inacreditável, difícil para o nosso entendimento. Assim como a restauração do povo judeu. É difícil acreditar, né? Um povo que sofreu a vida inteira, desde o início. Espalhado. Um povo hoje lá que vive em Israel, lá, um povo pequeno. Mas é uma potência, porque Deus abençoa. Mas Deus tem muito mais para isso, tem muito mais que isso. Então, queridos, cuidado com o falso profeta. O falso profeta, ele surge quando você não ouve a verdade do Senhor. E Deus está falando para você, clama a mim. Clama a mim. E eu vou te responder. Não perca a sua identidade, queridos. Nós temos uma identidade em Jesus. Jeremias, ele tinha uma identidade. Ele foi chamado para ser profeta. Eu e você, nós temos uma identidade em Jesus. Gálatas 3:28 diz assim: não há judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem e mulher, pois todos somos um em Cristo. Eu e você somos um em Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós somos irmãos, nós somos uma família. Essa é a nossa identidade, querido. Nós somos raça eleita, um povo santo, escolhido de Deus, sacerdote real. Nós somos isso, querido. Não perca a sua identidade. Jeremias não perdeu a identidade dele. Ele podia ter perdido, ele era tão novo. E para enfrentar aquele povo, imagina, querido, você falar para um rei, falar para um povo, e o povo ficou com raiva dele. O povo ficou com raiva dele, gostou de Ananias. A história sempre se repete. Quando Jesus foi crucificado, o que o povo escolheu? Solta Barrabás. A verdade sempre vai ser confrontada, queridos. A verdade sempre vai ser desafiada. A verdade sempre vai nos incomodar. Sempre. Sabe por quê? Você sabe o que tem que fazer. Você sabe, eu e você sabemos o que temos que fazer. Graças a Deus aqui todos são salvos no Senhor. Mas a gente quer dar uma de migué às vezes com Deus. Fala, Deus, eu não sabia se ia dar certo. Você sabia sim. Você sabia. Você sabia que era errado. Você fez porque você vacilou. Você fez porque você deu ouvido errado. Quando nós perdemos a nossa identidade, queridos, nós também perdemos a nossa autoridade. O pessoal que faz prova no Enem, né? Os meninos novos aí. Não adianta você chegar lá, Davi. Chega lá e falar, não, eu sou Davi. E você não levar a sua identidade, seus documentos. Não, mas eu sou Davi. Não. Cadê a sua identidade? Não, mas pode perguntar, o meu pai está ali.
Cara, eu não quero saber, cadê sua identidade? Você não vai ter entrar. A tua palavra não vai ter valor. Diante de Deus é a mesma coisa, querido. Nós não podemos perder a nossa identidade. Hoje nós vivemos numa sociedade que perdeu a identidade. É uma bagunça. Você sabe disso. É uma bagunça. Perdeu a identidade. Quando a gente perde a identidade, vira bagunça. A gente fica desesperado. Perdi o cartão do banco. Cara, não adianta eu chegar lá, mas eu sou o Elmar, você pode me dar R$100? Eu sou, pergunta ali para... Cara, eu não quero saber, cadê a sua identidade? E diante de Deus, querido, e diante das atrocidades, diante do inferno, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não perca a nossa identidade, não perca a sua identidade. Clame ao Senhor, fale com Ele, abra a tua boca. Saia da mesmice, querido. Não adianta ter o culto da virada, né? Se a gente vive na mesmice o ano todo. Nós temos que ter virada todos os dias, sermos cheios de Deus, transbordantes pelo Senhor. Não perca, querido. Jeremias 29, pastor Jean, para a gente finalizar. Jeremias 29, versículos 12 e 13. Diz assim: então vocês me invocarão, vocês, eu, você, nós, Adonai, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Entende aqui, querido, que tem uma ação primeiro. Nós precisamos ir, nós precisamos orar, nós temos que ter uma atitude, e Deus está falando, eu vos ouvirei. E se Deus falou que Ele vai ouvir, querido, Ele não ama para mentir. E Deus já te ouviu tanto, você sabe disso. Deus já te abençoou tanto. Deus já nos abençoou tanto. Nós não somos merecedores, mas Ele nos ouve. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Você tem buscado ao Senhor, querido? Agora é Deus falando com você direto. Você tem buscado ao Senhor? E quando você tem, você busca de coração ou você busca de desespero? Porque você não sabe o que mais fazer. Fala, Deus, me ajuda aí. E se Deus não ajudar, você já tem um plano B. E Deus é Deus, querido, Ele não se atrasa. Ele vai te ouvir, se você buscar Ele de todo o coração. Deus não se atrasa. Já falei, entre você clamar e Deus responder, há um intervalo. E esse intervalo, teu coração tem que estar guardado no Senhor. Não sei se é um mês, se é um dia, mas quando Ele fala que vai responder, Ele vai responder. Eu fico imaginando, queridos, a agonia. Pensa comigo. Quando Jesus falava assim, olha, eu vou ressuscitar, eu deixarei o Espírito Santo com vocês. E aí Jesus foi crucificado, na sexta-feira, aí ficou o sábado, sexta, sábado e domingo. Pensa você, aquele silêncio angustiante. Mas será que Ele vai ressuscitar mesmo? Ele falou, mas será? Estava andando com Ele ontem, a gente almoçou, tomou uma ceia ontem, e agora Ele está lá dentro. E aí os discípulos, ó, puxa vida, hein? Pensei que havia um rei que ia destruir esses romanos aí agora, ia acabar com tudo. E Jesus morreu. Pensa na agonia, nós que já perdemos algum parente, o vazio que dá no dia seguinte, naquelas horas, né? Você enterra ali a pessoa, o camarada, gente boa, amigo teu, pai, mãe, filho, não importa quem seja, você chorou, conviveu com ele, e você fala, nunca mais eu vou ver, cara. Dá um vazio, dá um aperto no coração, você chora. Mas tinha uma esperança, olha, Ele vai ressuscitar daqui 3 dias, mas será mesmo? Para nós é fácil, né? Porque agora já passou, Jesus ressuscitou, glória a Deus, Ele vive, Ele está aqui no nosso meio. O
Espírito Santo está aqui. Mas são 3 dias. Mas se ele falou que ele ia ressuscitar, ele vai ressuscitar, querido. Se ele falou que Lázaro ia ressuscitar, ele ressuscitou. Imagina Jonas na barriga do peixe 3 dias. Mas quando Deus tem propósito, querido, não importa se é 1 dia, se é 3, se é 40 dias dentro da arca de Noé. Você já imaginou passar 40 dias dentro da arca? Você olha para fora, só vê água e escuridão, um breu, um cheiro de carniça, e aqueles animais fazendo as brincadeiras deles, comendo e, vivendo, defecando aquele cheiro. Imagina, e você lá 40 dias. Será que só tem água? Querido, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Ele é o Deus do novo tempo na minha vida e na tua vida. Esquece 2025, querido, pensa hoje. Esquece data. Precisamos clamar Jesus hoje. Hoje, queridos, hoje. Hoje eu tive uma oportunidade muito boa. Eu vi uns bancos assim ali na rua ali. Eu falei, puxa, que legal. Legal por legal, né? Falei, vou falar com esse homem só para ver, né? Aí eu sentei, comecei a conversar com ele. E aí a tua conversa, querido, quando você for conversar com alguém, em 30 segundos, 40 segundos, ele tem que saber que você é de Deus. Ele tem que saber que você é diferente. Você ficar falando de futebol e de outras coisas, mas tem que fluir, né? Tem que fluir. E aí, aí ele começou a conversar, e aí, nós já entramos no assunto de Deus. E ele falou, eu saí da cadeia faz 6 meses, porque eu tentei matar um cara, dei 3 tiros nele, uma briga lá. Eu falei, cara, você é valente mesmo, hein? Aí, eu meio doido, nem conheço o cara, fui falando isso com ele. A gente trabalhava junto, deu uma briga, eu dei 3 tiros nele, e ele não morreu. E aí a polícia foi atrás de mim, fui condenado, fiquei 12 anos. Faz 12 anos que eu fiquei preso, saí da cadeia agora. Aí ele falou a história dele, contou. A esposa dele visitou ele esses 12 anos. E aí eu falei de Jesus para ele. E ele começou a chorar. Ele falou, cara, Deus tem falado tanto comigo. Ele falou, Deus tem falado tanto comigo e você chegou aqui agora e eu fico arrepiado. E eu estou chorando. Eu falei, cara, mas nada disso importa. Não adianta você chorar, não adianta você se arrepiar. E não adianta você estar ouvindo a palavra de Deus hoje aqui, se você não tomar uma atitude. Se você não clamar, querido. Não adianta, querido. Vocês falam, legal, fui na igreja. E daí? E daí que você foi na igreja? Se você não colocar no teu coração, eu vou mudar. Eu vou clamar ao Senhor de todo o coração. Clame ao Senhor de todo o teu coração. E aí nós oramos e ele aceitou Jesus. Ele falou que ia para a igreja, que Deus já tinha falado com ele muitas coisas, que Deus livrou ele na cadeia esses 12 anos, não aconteceu nada com ele. Ele falou, nem um tapa eu recebi, mas eu fiquei preso 12 anos. 12 anos, querido. Você imagina você ficar preso 3 dias, você vai ficar preso no quarto 3 dias. 3 dias fica aí. Você fica doido. Alguém tirar a tua liberdade. Mas a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Você é livre no Senhor, querido. Eu e você somos livres no Senhor. E nós precisamos viver isso, querido. Nós somos livres no Senhor. Dá um glória, pula, grita, clame, viva. Às vezes nós estamos vegetando espiritualmente. Sabemos de tudo. Deixa rolar. Deixa passar mais um pouquinho. Não, isso aí o pastor Jean faz. Não, o Auro faz, os irmãos fazem. Não, querido, é você que tem que fazer. Eu e você. Porque é legal, sabe, você passar a semana inteira, aí você vai num culto, dá seu dízimo, dá oferta, e vaza, e vai embora. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser profeta. Profeta na tua casa, profeta na tua escola, profeta no teu trabalho. Expressar
aquilo que Deus colocou dentro de você transbordar. Nós precisamos disso. O fogo do Espírito Santo em nós, querido. O fogo que queima nossas emoções, a nossa carnalidade, que tira o nosso pecado. Como eu falei para você, nós nos sentimos muito santo. Nós nos sentimos muito santo. O pecado do outro é gigante. Mas o seu é só um pecadinho, o meu é só um pecadinho, porque Deus conhece meu coração. Mas que nós possamos mudar nossas atitudes, querido. E para finalizar, querido, só queria voltar em Abraão, quando ele invocou ao Senhor. Opte sempre pela presença de Deus. A paz de Deus que traz todo entendimento. Abraão seguiu viagem em paz. Abraão foi embora. E Ló perdeu tudo. Ló começou bem. Começou com Abraão. Mas em certo momento ele optou por outras coisas. E que eu e você possamos não optar por nada que nos afaste da presença de Deus. Que nós possamos clamar ao Senhor. Que o Espírito Santo toque no teu coração, querido. Que o Espírito Santo fale profundamente ao teu coração. Opte sempre pela presença de Deus. Custe o que custar. Você quer isso? Tudo bem, pega para você. Pode ir, querido. Às vezes nós vemos tantas pessoas acontecendo, tantas coisas nesse aparelhinho, são tantas fotos bonitas, tantas coisas, fala, nossa, que legal. E eu aqui, Deus, o Senhor não está me vendo? Não acontece nada comigo? Opte pela presença de Deus sempre. Fique no altar do Senhor, querido. Clame ao Senhor de todo o teu coração e espere. Salmo 40, espere com paciência no Senhor. Enquanto você espera no Senhor, Ele está tratando o teu coração. Ele está tratando a sua ansiedade. Ele está tratando o seu desespero. Se Ele é teu pai, Ele não vai te dar pedra para comer. Eu não dou coisa ruim para minha filha. Não dou. E ela me chateia, ela é rebeldezinha, é criança, erra. E nem por isso ela vai deixar de dormir, nem por isso eu vou deixar de dar o alimento, nem por isso eu vou deixar de dar o meu amor para ela. E eu sou um pai carnal, erro. Imagina Deus. Ele está falando para você, filho, eu não vou te abandonar. Eu cuido de você, filha. Eu cuido da tua ansiedade, eu cuido do teu coração. Mas clama a mim. Clama a mim, espera, eu vou te responder. Eu vou te atender, porque eu sou teu pai, eu te amo. Jean, Salmo 91, por gentileza. Versículos 1 e 2. Aleluia, Senhor. Tu és bom, Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, diga, querido, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Jean, o 15 e 16. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. 16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, vamos mergulhar na presença de Deus, querido. Vamos desfrutar da presença do Pai, querido. Vamos mergulhar nisso. Nós somos tão religiosos, nós somos tão quadradinhos. E Deus está falando, entra para o gozo do teu Senhor. Venha no meu jardim, venha desfrutar, venha andar comigo, pega na minha mão. Eu estou acessível, me chama pelo nome. Eu te amo, você é meu filho amado. Derramei o meu sangue para salvar você. Você tem livre acesso.
Nós temos livre acesso, querido. Esqueça a religião, esqueça a placa. Lembre-se que você é filho de Deus. Ele morreu, ele tem ansiedade, ele tem um desespero para nos abençoar. Ele tem um desespero para andarmos com ele como filho. Pai, nós precisamos disso, Jesus. Nós precisamos clamar a Ti. Nós precisamos clamar ao Senhor. Clame, querido, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, clame. Clame, clame, clame. Clame e espera. O Senhor vai ouvir a tua voz. A Ti